Hoje, na aula de matemática do 9º ano, iremos resolver exercícios sobre tratamento da informação. Os exercícios estão a partir da página 197 do nosso livro de matemática do 9º ano do Colégio Adventista. O exercício número 1 pede o seguinte: uma empresa que produz pilhas faz um controle de qualidade. Para isso, de cada 200 pilhas produzidas, a última é selecionada e então testada. Com base nisso, responda: qual é a população nesse caso? A população é o conjunto que está sendo estudado. O que eles estão estudando? Eles estão estudando o conjunto de pilhas produzidas. Então, essa é a resposta da letra A. A população é o conjunto de pilhas produzidas. Agora, na letra B. Na letra B, fala assim: será que essa é uma boa maneira de selecionar a amostra? Ontem, na parte teórica, nós vimos que a amostra de uma população ou de uma determinada pesquisa é a parte do todo. E a parte do todo, ela precisa ser de forma aleatória para que os dados sejam mais precisos. Se a cada 200 ela pega a última para ser testada, é um caso aleatório? É sim, porque a cada 200 ela tira uma, se houver uma grande produção de pilhas, será uma representatividade considerada boa para ter uma amostra das pilhas produzidas. Então, vou responder assim, ó: sim. Se o número de pilhas produzidas for grande, a amostra será representativa. Sobre o exercício 1, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos então para a página 198. Na página 198, ainda tem uma pergunta C do exercício 1. Vamos ver que pergunta é essa. Na letra C, pergunta o seguinte: essa amostra será aleatória? Explique sua resposta. Será sim uma resposta aleatória, uma amostra aleatória. Por quê? Porque não haverá nenhuma relação entre o processo de produção das pilhas e a ordem que elas foram produzidas. Então, ele selecionou aleatoriamente. Se eu produzir 200, a cada 200 eu pego a última, certo? Então, essa é uma forma aleatória de selecionar a amostra, porque a qualidade da produção não está relacionada à ordem de produção das pilhas.
aí estão as respostas do exercício número 1. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o exercício 1? Não? Essas respostas, elas estão discriminadas lá no iClass, vocês podem conferir, se não der tempo agora, então você pode fazer um print da tela para depois conferir com calma com a sua resposta ou até mesmo copiar se você não fez. Vamos para o exercício 2, da página 198. Antes de lermos, você já pode observar que no exercício 2 nós temos dois gráficos de barras verticais. O gráfico de barras verticais são barras que estão na posição vertical em que a altura representa a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que aquela informação aparece ou aconteceu. Vamos ler o que pede no exercício 2. No exercício 2, nós lemos o seguinte: a seguir, temos os gráficos de barras de dois conjuntos de dados que foram coletados. O que podemos concluir a respeito de suas médias? Qual delas é o maior? Olha, aqui nós vamos lembrar um conceito que nós aprendemos no 6º ano, que é o conceito de média aritmética. A média aritmética é a soma de todas as informações dividida pela quantidade de informações. Por exemplo, vamos pensar na situação da sua escola. Todas as atividades que você faz valem 10. Então, é 10 pontos da avaliação 1, 10 pontos da avaliação 2 e 10 pontos de trabalho. Não são essas atividades que nós usamos para avaliar vocês no bimestre? São 3 atividades, as 3 atividades valendo 10. Como que nós chegamos à média do bimestre, ao resultado do bimestre? O aluno vai ter a seguinte média. Nós somamos a nota da AV1, nota da AV2, nota de trabalho, dividimos por 3. Somamos o quanto você tirou nas 3 atividades avaliativas e dividimos pela quantidade de atividades avaliativas que vocês tiveram, no caso 3. Ao fazer estes cálculos, nós chegamos ao resultado, ou seja, a média que você terá no seu boletim no bimestre. Isso é média aritmética. Você soma todas as informações e divide pela quantidade de informações que você tinha. Certo? Então, nós temos que fazer isso nos dois gráficos. No gráfico 1, que tem barras verdes, e no gráfico 2, que tem barras marrons. Eu vou apagar o 1 para nós fazermos o 2. Então, ficará da seguinte forma. Vamos pensar no gráfico verde, tá? De barras verdes. O gráfico verde, o que nós temos? Aqui é média 8. Média 8 foram quantos alunos? Foram 7 alunos, porque a barra verde parou entre os 5 e 10. Qual o número que está entre 5 e 10? É o 7. A informação 12 parou entre 10 e 15. Só que está mais perto do 15. Qual que é o número que está perto do 15? Então, 14. Então, 12 aconteceu 14 vezes. A informação 16 aconteceu 20 vezes. Isso tudo eu estou olhando no gráfico, porque a barra verde vai até o 20. A informação 20, ela foi até um pouquinho antes do 15, então ela aconteceu 14 vezes. E a informação 24, ela aconteceu 7 vezes. Então, vamos lá. Vamos pegar esses resultados, esses dados coletados, certo? Então, olha, média 8. A média 8 aconteceu 7 vezes. Então, tem que escrever 8 vezes 7. Agora, a média 12. A média 12 aconteceu 14 vezes. Então, tem que fazer 12 vezes 14. Mais a média 16 aconteceu 20 vezes, então você vai fazer 16 vezes 20. Mais a média 20 aconteceu 14 vezes, então você faz 20 vezes 14. Mais, e a média 24 aconteceu 7 vezes, então você faz 24 vezes 7. Agora, embaixo nós temos que colocar a quantidade de vezes em que essas médias apareceram. Quantas médias nós observamos? Olha,
Média 8 foram 7. Média 12 foram 14. Média 16 foram 20. Média 20 foram 14 vezes. E a média 24 teve uma frequência de 7. Nessa montagem, vocês entenderam o que eu fiz? Alguma pergunta? Sem perguntas? Professora, entendi. Tá. Eu tô fazendo aqui uma média aritmética. MA significa média aritmética. A primeira informação são as médias, que são os números que estão na horizontal no gráfico. Estão vendo o eixo horizontal? Quais são as médias que aparecem no eixo horizontal? 8, 12, 16, 20 e 24. O segundo número que eu coloquei ali é a frequência. Quantas vezes o 8 apareceu? 7 vezes, porque a barra verde foi até o 7. Quantas vezes o 12 apareceu? 14 vezes. Entendeu como é que eu fiz a linha de cima? Agora sim. Isso. E a de baixo é a quantidade de vezes. Embaixo é o total de frequências, ou seja, são as informações do eixo que está na vertical. Quais são as informações que aparecem na vertical? 7, 14, 20, 14 e 7. Não é isso? Então eu ponho a somatória delas. Agora eu faço cálculos. Vamos fazer. Média aritmética do verde vai ser 8 vezes 7, 56, mais 12 vezes 14, que são 168, mais 16 vezes 20, que são 320, mais 20 vezes 14, que são 280, mais 24 vezes 7, que são 168. Agora vamos fazer a somatória aqui embaixo. 7 mais 14, 21. 21 mais 20, 41. 41 mais 14, mais 7, que resulta em 62. Então, a média aritmética será, vamos somar todos os termos no numerador. Então, nós temos 56, mais 168, mais 320. Professora, aí na 280? Onde? Aqui, né? Aqui, Axa. Depois de 280. Esse, né? É. Obrigada. Eu esqueci do zero, né? Mais o 280, mais o 168. Confere aí, por favor, tá? Se eu fiz certo. 992. Isso dividido por 62. Vamos dividir? Então, deu 16. A média do gráfico verde é 16, certo? Agora, vamos fazer a média do gráfico marrom. Vamos fazer do gráfico marrom? Quem ainda não entendeu como que monta a média aritmética, olha para cá que eu vou explicar mais uma vez. Como que eu faço a média aritmética? Olha, no numerador, a parte de cima da fração, eu coloco as médias, que são as notas que estão na horizontal, vezes a frequência, quantas vezes apareceu aquela média. Então, a primeira média é 8. E ela está pertinho do 15. Ou seja, ela aconteceu 14 vezes. Então, fica 8 vezes 14. Mais, a próxima média é 12. Está pertinho do 10. Então, é 12 vezes 11. Pertinho do 10 é 11. A próxima média é o 16. O 16 está entre 0 e 5. Então, aconteceu 3 vezes. 16 vezes 3. Mais a média 20. 20 está também 11 vezes, 20 vezes 11. Mais a média 24, que aconteceu 14 vezes. 24 vezes 14. Então, aqui no numerador, o que eu fiz? Eu peguei as médias e multipliquei pelas frequências. Ou seja, é o valor que aparece no eixo horizontal vezes o valor que ele corresponde no eixo vertical. No denominador, eu vou colocar todas as frequências. Quais foram as frequências que apareceram na vertical? 14, 11, 3, 11 e 14. Agora são cálculos. Média aritmética
é igual. Então, vamos fazer os cálculos. 8 vezes 14. 8 vezes 14 são 112. Mais 12 vezes 11. 132. Mais 16 vezes 3. 48. Mais 20 vezes 11. 20 vezes 11. 220. Mais 24 vezes 14. 336. Isso sobre, vamos fazer a soma ali? Olha, 14 mais 11, 25. 25 mais 3, 28. Mais 11, mais 14, que deu 53. Agora eu vou fazer a soma dos numeradores, tá? Então, eu tenho 112 mais 132 mais 48 mais 220 mais 336, que são 848. Isso dividido por 53. Errei o dígito aqui. 848 dividido por 53, que deu 16. Vamos voltar à pergunta? A pergunta do exercício 2 era a seguinte: o que podemos concluir a respeito de suas médias? Qual delas é maior? A média dos dois conjuntos é 16, eles têm a mesma média. Sobre o exercício 2, qual é a pergunta? Qual é a dúvida? Entenderam dois? Então, vamos para o exercício 3. No exercício 3, nós lemos assim: uma pesquisa é conduzida por meio de entrevistas com pessoas cujos nomes foram selecionados de forma aleatória na lista telefônica. Será que essa pesquisa pode produzir resultados válidos? O que você acha? Gente, pensa comigo. Quem que está na lista telefônica? Hoje nem existe mais, eu acho, a lista telefônica. Mas quando existia a lista telefônica, quais nomes estavam na lista telefônica? O nome Quem tinha telefone. só de quem tinha telefone. Quem não tinha telefone não tinha o nome na lista. Então, se você vai fazer a pesquisa de uma população, dos cidadãos de uma cidade, por exemplo, pegar apenas o nome de pessoas que estão na lista telefônica seria uma amostra válida? Não, porque muitos estariam de fora. Os que não tinham telefone não participariam da pesquisa. Então, a resposta é não, porque está baseada apenas, a pesquisa estará baseada apenas nas pessoas que possuem telefone, certo? A pesquisa seria válida apenas se a pesquisa fosse sobre a opinião do uso de telefone. Porque quem não usa telefone não tem como participar da pesquisa. Agora, se fosse uma pesquisa relacionada ao uso de linhas telefônicas, este grupo de pessoas, essa amostragem, seria válida para a pesquisa. Agora, se a pesquisa não for sobre telefone, seria uma amostra inadequada. Essa resposta está bem descrita no ICLES. Depois, se você quiser comparar com a sua, é só você entrar no ICLES e verificar a resposta. Agora, vamos para o exercício número 4, da página 198. No exercício 4, nós lemos assim: na cidade de Ribeirão das Capivaras, durante a época de eleição para prefeito, foi feita uma pesquisa de rua entre os cidadãos questionando sobre a preferência eleitoral de cada um. Prestem atenção agora, aqui que está a charada, o segredo, o pulo do gato do exercício. O local escolhido para abordar e entrevistar as pessoas foi em frente à sede de um partido político. Gente, se você
é uma pessoa pacífica e não concorda com as propostas, ideologias daquele partido político, você ia estar ali? Lógico que não. Quem estaria ali naquele lugar? As pessoas que concordam e que defendem aquele partido político. Aí olha a pergunta. O local escolhido para abordar e entrevistar as pessoas em frente à sede do partido político, será que essa amostra da população escolhida representa bem a opinião da maioria dos eleitores? Não. Essa pesquisa não foi aleatória, porque o local que eles escolheram para fazer a pesquisa havia um maior número de pessoas vinculadas àquele partido político. Então, por isso, não foi uma pesquisa considerada correta, porque ali os votos seriam tendenciais aos candidatos daquele partido, certo? E o exercício número 5? No exercício 5 fala assim: uma propaganda na televisão diz que de cada 10 criadores de cães, 7 preferem a ração Rex. Como será que eles chegaram a essa conclusão se na realidade somente 2 em cada 10 criadores usam essa marca? Olha, pode ter acontecido o seguinte: pode ser que eles tenham pesquisado apenas 10 criadores, certo? E, por acaso, esses 10 criadores, por algum motivo, comprariam essa ração Rex, certo? Ou por causa do preço, ou por causa da melhor aceitação dos animais. Então, pode ser que tenham entrevistado somente 10 criadores de cães e, casualmente, 7 desses 10 utilizavam a ração Rex. Quando você vai fazer uma pesquisa com dados estatísticos, você não pode pegar um grupo muito pequeno se a sua população referente àquela pesquisa é muito grande. Imagina numa cidade, quantos lugares que criam cães existem? Você acha que só tem 10? Numa cidade no porte da nossa, por exemplo, deve ter muito mais que 10. Então, 10 seria um número muito pequeno para fazer uma amostragem para essa pesquisa. Sobre os exercícios que nós corrigimos hoje, vocês querem fazer alguma pergunta? Então, concluímos a nossa aula por aqui.